Olá, turma! Tudo bem? Bom, turma, conforme eu disse, a aula de hoje vai ser relacionada às normas para instalações elétricas de baixa tensão, tá? Para essa aula eu defini alguns objetivos, né? Então temos aí o primeiro objetivo, as recomendações e as normas técnicas para a instalação elétrica, na sequência simbologia aplicada, caminho da eletricidade, condutores, cores e padrões utilizados e os principais tipos de diagramas elétricos, né? Os diagramas mais utilizados aí em projetos. Muito bem. Falando da norma, existem várias normas técnicas, né, que fazem aí a regulamentação e descrevem os procedimentos que devemos tomar quando falamos de instalações elétricas. Temos aqui diversas, né? Tem, por exemplo, NR10, que é Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. Essa normativa aqui ela é muito importante. Quando você vai mexer com eletricidade e instalações, você tem que ter um treinamento de NR10. A gente vai abordar 5410 para baixa tensão. Mas perceba que temos aqui 14039, né, que é para média tensão. Temos a 5418 para atmosferas explosivas. 5419, muito conhecida também para que fala sobre descargas elétricas atmosféricas. Temos outras aqui, por exemplo, aqui, conjunto de manobras e controles, invólucro metálico para tensões acima de 1 kV até 36,2 kV, tá? Estamos falando de média aqui, 6979, enfim, temos muitas normas, né? Transformadores, transformadores de potência, especificação é 5356, 5380 são os testes, né, de transformador. O transformador tem diversos testes a serem realizados, já tem norma para isso. A norma estabelece os procedimentos, né, regulamenta aí tudo o que a gente faz em relação à eletricidade, tá? Os símbolos gráficos utilizados nos projetos de instalação elétrica são padronizados pela ABNT por meio das normas listadas a seguir. A indicação XXXX, após os dois pontos, refere-se ao ano de revisão da norma. Então, NBR 5444, tá? Temos os símbolos gráficos para instalações prediais. NBR 5446, símbolos gráficos relacionados ao uso da confecção de esquemas. 5453, sinais e símbolos para eletricidade. Professor, XX não usou para nada. Isso aqui, em tese, significa que não houve nenhum tipo de revisão da norma. Tá? Muito bem. Algumas talvez já tenham tido alguma revisional, mas a literatura que eu adotei aqui para a aula não apontou, tá certo, turma? Bem, a ABNT, NBR, é a sigla de norma brasileira, né, aprovada pela ABNT, de caráter voluntário e fundamentada no consenso da sociedade. Torna-se obrigatório quando essa condição é estabelecida pelo poder público, né, ou seja, quando vem com força de lei. NR é uma sigla de norma regulamentadora, né, estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego com caráter obrigatório. Tá? Então, NR, norma regulamentadora, NR 10. Né? NBR, norma brasileira aprovada pela ABNT, NBR 5410, por exemplo. Tá? Então, nós temos aí esses tipos de normativas, né? Normas relacionadas à parte elétrica. Legal, com relação à simbologia, temos aqui alguns símbolos importantes, são vários, né? Nós temos, no caso aqui, por exemplo, o símbolo de fase, que é um
tracinho aqui num traço horizontal maior. Temos símbolo de condutor neutro, que seria um L invertido, digamos assim, sobre uma linha horizontal. Condutor de retorno, um tracinho sobre a linha horizontal. E o terra, que é um Tzinho sobre a linha horizontal. São os principais. Existem outros aqui, né? Aqui temos a simbologia de ponto de luz. Temos ponto de luz incandescente no teto, por exemplo. Ponto de luz no teto embutido, né? Muda um pouco a simbologia, são um círculo aqui, o ponto incandescente normal, né? Se for embutido, são dois círculos, né? Dois círculos concêntricos. Temos aqui ponto de luz tipo arandela, que é essa simbologia. Ponto de luz vapor de mercúrio no teto, temos esse daqui. Ponto de luz fluorescente, essa outra simbologia. E tomada, professor? Tomada, lembra lá que eu falei? Temos tomada baixa, 300 milímetros do piso acabado. Ah, professor, 300 milímetros é o quê? É equivalente a 30 centímetros. Tá? Temos aqui um ponto meia altura, 1.300 milímetros, ou ainda 1,3 metros. E temos ponto de tomada alta, né? 2.000 milímetros ou 2 metros. O exemplo de tomada alta é para o chuveiro. Né? A gente acaba utilizando aí tomada alta por chuveiro, porque é onde sai ali os condutores para a instalação ali do chuveiro elétrico, certo? Falando agora dos condutores, os condutores utilizados em instalações elétricas, né, são fase, neutro, retorno e proteção, que é o terra. Por isso que eu citei, já coloquei a simbologia no slide anterior, porque a gente vai utilizar bastante, tá, na aula de instalação elétrica, essas simbologias. Além da simbologia estabelecida pela norma NBR 5444, né, que foi criada ali em 89, a gente tem as cores padronizadas previstas pela NBR 5410 de 2004 e pelo Código Internacional de Cores, sendo azul claro para neutro e verde ou verde e amarelo para terra. Tá? Então aqui nós temos, a simbologia aparece aqui, ó, neutro, que ele é invertido, fase, que é, digamos assim, um I, cruzando aqui ambos o que seria o eletroduto, na representação, eletroduto embutido em alvenaria, né, esse símbolo aqui. Temos o retorno, que ele é utilizado, por exemplo, para instalação de lâmpadas, e proteção terra, que é utilizado, enfim, para... Existem várias funções, mas uma delas é a proteção contra choques elétricos, por exemplo. Tá? Então aqui, o que nós temos? Retorno está amarelo, fase vermelho, porque a gente indica a fase como o condutor que vai fornecer ali a corrente, a potência, né? Então a gente coloca como vermelho para indicar normalmente o sinal assim, perigo, aqui tem energia, né? Digamos assim. Mas por convenção normativa, as cores padronizadas são azul claro para neutro e verde ou verde amarelo para terra, tá? Então, essas duas são padronizadas, fase e retorno não tem uma cor específica, tá certo? Então, às vezes você está numa instalação, tem um condutor preto. O condutor preto é a fase, né? Ou tem um condutor branco, é a fase, né? Mas caramba, branco, né? Branco não parece representar perigo, mas pela norma você tem o quê? Azul claro neutro, verde ou verde amarelo terra. Sobre quem? Sobre a fase ou retorno, né? Você pode usar o branco, por exemplo, para o retorno. Aqui o sugerido pelo livro, né, que eu adotei aqui, a bibliografia, é amarelo para o retorno e vermelho para a fase, tá certo? E assim, na parede você teria algo assim, eu tenho aqui a alvenaria, tenho o eletroduto, esse eletroduto é embutido em alvenaria, e dentro do eletroduto nós temos os condutores, retorno, fase, neutro e terra, é isso que está representando, tá, essa imagem aqui. Legal? Bacana, né?
Complementando aí, eu vou falar um pouco sobre conceitos de GTDE. O que é GTDE, professor? É geração, transmissão e distribuição de energia. Tá? Alguns chamam de GTDEE, né? Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Isso daí vai muito de bibliografia para bibliografia. Tá? A gente vai verificar esse conceito de GTDE para o sistema elétrico de potência. O que acontece? Temos, por exemplo, aqui uma geração hidroelétrica, temos a água, né? A água ela tem uma queda e a gente aproveita essa queda d'água, né? Aproveita aí essa energia potencial, que é convertida em energia cinética e depois passa ali para a energia elétrica. E utilizamos aqui transformadores, né? Esses transformadores eles vão elevar a tensão. Chegamos aqui numa subestação, né? Uma transmissora. Temos aqui a transmissão dessa energia por linhas, né? Passam aqui por torres, vocês já viram, com certeza, quem nunca viu torre de transmissão de energia, né? Tem por todo lado. Chega aqui nessa distribuição, subestação transmissora. Tem-se aqui uma análise de espectro, qualidade de energia, verificam aqui os parâmetros e passam para frente para a distribuição. E aqui nós temos exemplos de consumidores aqui em baixa tensão, residências, por exemplo. Temos aqui consumidores comerciais, industriais, com prédios, né? Indústrias, algumas fábricas, você tem aí que acabam consumindo aí uma potência maior normalmente, né? Diferente dos consumidores de baixa tensão. Nosso foco aqui, ó, instalação residencial, tá? Esse tipo de instalação industrial, instalação comercial, requer um estudo mais específico, tá? E aqui no poste, né, dispositivos de automação da distribuição, porque o que acontece? Às vezes cai energia, dá aquela piscada e logo volta, né? Por que volta? Porque tem um sistema de automação, tem um religador ali, dá aquela piscada, né? Bateu um condutor, uma fase numa árvore, já, opa, deu uma falta aqui, já tem aquela piscada. Mas por que volta? Né? E por que às vezes volta, daí apaga de novo, demora mais um pouco para voltar? Porque é um sistema automatizado, tá? Então, a automação da distribuição secundária está agindo. Agora, se houver uma falta permanente, daí não volta, né? Daí apaga e fica. Apaga uma vez, volta. Apaga de novo, dependendo, volta. Daí se apagar uma terceira vez, daí a coisa complica, tá? Normalmente acaba demorando um pouco mais, porque vai ter que vir um carrinho da CPFL, por exemplo, né? O local aqui, distribuidora local de energia, fazer algum tipo de manutenção na distribuição. Então, com relação à geração, transmissão e distribuição de energia, é isso. Não tem muito segredo. Se gera uma energia, muita densidade de potência, normalmente a gente chama aí algo em torno de mega ou gigawatts de potência. Transmitimos isso daqui em alta tensão, porque vocês irão entender mais para frente que a alta tensão reduz as perdas. E quando chega aqui na distribuição, temos aqui os transformadores de distribuição, que pega da distribuição primária e joga para a distribuição secundária. De primária aqui em Sorocaba, 23.100, né? Às vezes trabalha-se aí com uma correção em torno de 24.000 volts ou 24 kV. E esses transformadores reduzem para 127 monofásico, 220 com neutro, tá? Para consumidores residenciais. Então, nosso foco é estes consumidores aqui. A gente vai estudar projetos de instalações elétricas de baixa tensão. Analisando aqui alguns aspectos de CEP, o que é CEP, professor? Sistema elétrico de potência. Então, o sistema elétrico de potência tem um diagrama bonito como esse daqui, ó, tá?
Então, lá na geradora, conforme ilustrado anteriormente, hidrelétrica, gerador está gerando lá 6,9 kV. Tá? Tem aqui a subestação elevadora com transformador, que vai pegar esse potencial e jogar lá para cima, por exemplo, 230 kV, vem para uma linha de transmissão, uma LT, chega numa subestação abaixadora com transformadores, reduz de novo ali para 6,9, 3,8, 34,5. Sorocaba está entre 3,8 e 34,5, tá? E 69 kV, que é a distribuição primária. Então chegou aqui um potencial de média, né? A gente chama de média tensão, na transmissão é alta tensão, na distribuição primária é média. Temos aqueles transformadores entre primária e secundária, que vai converter para 127.220, que é a nossa região aqui em Sorocaba, ou 115.230, ou ainda 220.380, tá? Isso aqui vai muito de região para região. E as cargas de baixa tensão, né, que são relacionadas à normativa 5410 para instalações elétricas. Então, nós teremos aqui aquelas cargas de baixa potência, que vai trabalhar em 127 e 220 volts. O nosso foco, né, o foco do estudo está aqui. Falando agora de diagrama para instalação elétrica, temos que os diagramas esquemáticos podem ser desenhados ou representados de diversas maneiras em uma instalação elétrica predial. Os três mais importantes são os seguintes. Primeiro, esquema unifilar, tá? Que é a simplificação da representação do circuito elétrico da instalação como um todo. Ele é simplificado. Com uma única linha, indica-se o número de condutores e sua trajetória na instalação elétrica. É o esquema mais utilizado em projetos de instalações elétricas prediais. Por que é o mais utilizado? Porque é o mais simples, né? Você põe ali uma linha, representa o eletroduto, e naquela linha você vai colocando fase, neutro, retorno, terra, enfim, e enumerando os circuitos. A gente vai ver com mais detalhes para frente, né? O unifilar ele já pode, ele aparenta, né, melhor dizendo, ser complexo, né? Mas ele é uma simplificação. Então a realidade é que o projeto ele é mais complexo, né? Se pegasse um multifilar, por exemplo, que é o próximo caso, né? O multifilar ele apresenta detalhes da instalação do circuito elétrico completo. Cada linha representa um fio, né, utilizado ali nas ligações dos componentes elétricos. Então o que acontece? Nós temos várias cargas. Uma que é monofásica, usa uma fase, uma bifásica, usa duas fases, e uma trifásica que usa três fases. Em vez de fazer o eletroduto e colocar ali três linhas, representar na vertical, cruzando ali três fases, e depois colocar, por exemplo, neutro e fase, ou e depois fase e fase, não, eu tenho que fazer três linhas, puxo ali essas três linhas para uma carga, depois desenho uma continuação aqui, puxo as outras duas linhas para outra carga. Enfim, o multifilar ele é fácil de entender, ele é tranquilo, mas para uma instalação completa não é viável, certo? E o esquema funcional, né, que representa graficamente todos os detalhes da montagem de circuito elétrico, além das funções de cada componente. Então, o funcional é aquele esquema que a gente gosta de passar logo de início, porque tem o símbolo gráfico do interruptor. Então, você olha o desenho e você fala, puxa, isso daqui é um interruptor, porque é igualzinho ao que eu tenho em casa. Você olha a lâmpada, você fala, caramba, isso aqui é a lâmpada que eu tenho em casa, porque o desenho ele é funcional, ele é gráfico, né? Você consegue interpretar pela imagem
muito similar ao que você tem na sua residência, ou, dependendo do caso, é representado até com foto, né? Editado, claro. Mas é uma representação que eu diria até didática, né? Para se explicar isso daqui. Todo com conceito, conhecimento de instalações elétricas, né? Se torna muito didática porque você tem as representações ali fidedignas, né, de como são dentro de uma residência, interruptores, tomadas, lâmpadas, instalação de um chuveiro bifásico, por exemplo. Então é muito tranquilo, tá? O esquema funcional. Não é muito utilizado para um projeto mais complexo, que acaba sendo unifilar, mas também é muito importante nesse processo aqui, né, de compreensão e entendimento de diagramas elétricos. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Lembro sempre que fico disponível para dúvidas, perguntas. Então, mandem aí suas perguntas, seus questionamentos para que a gente possa ter uma boa interação e para que vocês compreendam o conteúdo que vai vir ainda pela frente, né? Esse daqui é o começo. Lembrando sempre que temos que partir aí de uma premissa, né? Então nós temos já a normativa estabelecida, vimos hoje alguns símbolos, vimos os tipos de diagramas, código de cor aí para os condutores, né? Neutro, terra, vimos aí questão da fase, retorno, que não tem uma cor pré-definida pela norma. E as próximas aulas a gente vai complementando esse conhecimento e acrescentando mais coisas. Certo? Grato a todos pela atenção. Mais uma aula. Bons estudos e até a próxima.